Chen Fang, amanhã você coloca esse apartamento à venda. Mãe, a gente mora tão bem aqui, por que vender? Sua irmã deve 800 mil. Já avisaram. Se não vender a casa pra tapar esse buraco, amanhã ela vai ser processada e presa. Naquele instante, a casa ficou assustadoramente em silêncio. 800 mil era uma fortuna para uma família comum como a de Chen Feng. O que minha irmã fez? Quando ela arrumou uma dívida tão grande, ela voltou a apostar. Não importa como ela deve isso. Você é o irmão dela. Se você não se sacrificar para ajudar, quem mais ela vai procurar? Lan, esposa de Chen Feng, se levantou de repente tremendo inteira. Ela apontou para a mãe dele com a voz falhando. Mãe, esse apartamento não pode ser vendido. Por quê? Você é uma pessoa de fora. Aqui você não manda. Eu sou de fora? A entrada desse apartamento foi paga com o dinheiro que eu e Chen Feng juntamos desde a faculdade. Meu nome está na escritura, e esse é o único lar da nossa família de 3. Se vender a casa, você quer que a gente vá dormir na rua? Lan, não fala tão pesado. Família precisa ter compreensão e ser mais generosa. Comparado ao futuro da sua cunhada, alugar uma casa é só um probleminha. A casa da minha filha e o futuro da minha filha valem muito mais do que as dívidas de jogo e empréstimo online dela. Hoje essa casa vai ser vendida. Quer vocês queiram, quer não. A casa não vai ser vendida. Enquanto eu estiver viva, vocês não encostam nela. Chen Feng, sua esposa não quer vender a casa porque quer ver sua irmã morrer. Se você não salvar sua irmã, você vai ser a vergonha da família Chen. Naquele momento, Chen Feng ficou preso no meio. De um lado, a mãe que o criou e a irmã de sangue. Do outro, a esposa que sofreu ao lado dele e a filha ainda pequena. Chen Feng respirou fundo e segurou a raiva. Mãe, se acalma primeiro. 800 mil não é pouco. A gente precisa entender o que aconteceu, não dá pra vender a casa assim sem saber de nada. Mal ele terminou de falar, veio da porta um choro desesperado. A irmã de Chen Feng, Chen Huan, entrou correndo, descabelada, arrastando uma mala. Ela agarrou o braço de Chen Feng e caiu de joelhos no chão. Lan olhou pra ela de cima, com os olhos cheios de decepção e frieza. Você sabe quantas vezes pediu dinheiro emprestado pra gente todos esses anos? Ao todo, levou 170 mil. Eu tenho tudo anotado. Toda vez você jurava de joelhos que ia devolver, mas até hoje não pagou um centavo. Você já está quase com 40 anos. Vive jogando Mahjong e Pai Go, gastando dinheiro de empréstimo online e vivendo no luxo. Faz besteira e corre pro irmão resolver. Até quando isso vai continuar? Ao ouvir ela jogar tudo na cara, Chen Juan simplesmente parou de ficar ajoelhada. Ela bateu forte na própria coxa e começou a gritar feito louca, sem o menor sinal de culpa nos olhos. Aquele dinheirinho de antes, coisa pequena, vocês ainda ficam esfregando na minha cara? Aquilo era quase nada. Agora a faca está no meu pescoço. Eu posso morrer. Vocês só vão ficar felizes se me virem sendo levada à morte, é isso? Não é que a gente não queira ajudar. É que a gente não consegue e não pode mais passar pano. Irmã, a gente só tem 100 mil guardados. Eu te dou pra emergência, mas a casa não vai ser vendida. Quando Chen Juan ouviu que eram só 100 mil, o rosto dela mudou na hora. Ela empurrou Chen Feng e começou a gritar, fazendo escândalo. 100 mil resolve o quê? Não paga nem os juros. A casa tem que ser vendida. Chen Feng, se você não vender a casa pra me ajudar, eu não tenho mais irmão. Ela empurrou a mala pro meio da sala e se jogou no sofá. Se vocês não aceitarem vender a casa, eu vou morar aqui. Não vou sair. Vou infernizar vocês todo dia. Chen Feng ajuda sua irmã. Sua irmã não teve uma vida fácil. Ela não teve vida fácil. E a gente teve? Sabe quanto dinheiro a gente já colocou nisso? Por que sempre temos que limpar a bagunça dela? Eles são irmãos. Irmão ajudar irmã não é o certo? Você não tem voz aqui. Sangue é sangue. Vocês dois saíram da minha barriga. Eu não quero ver sua irmã presa. Depois, quando você ganhar dinheiro, compra outro apartamentinho e pronto. Chen Feng ficou sem saber o que fazer. Depois de ouvir aquilo, Lan soltou uma risada de desespero, enquanto lágrimas enormes caíam. Chen Feng, pensa bem. Se você vender essa casa, eu me divorcio de você. Então divorcia. Sapo de 3 pernas é difícil achar, mas mulher de 2 pernas tem aos montes. Depois do divórcio, sua mãe arruma uma esposa bonita e rica pra você. Chen Feng nunca imaginou que a própria mãe diria algo assim. Pra proteger sua filha, você quer destruir o casamento do seu filho e o lar da sua neta. Você merece ser chamada de mais velha? Ele é meu filho. Tudo dele, inclusive você, essa nora, deve servir pra irmã dele. É isso que família faz. Irmão, me ajuda só mais essa vez. Eu sou sua irmã. Vende a casa que dessa vez eu prometo que te pago. Vendo as lágrimas de desespero da esposa e ouvindo as palavras absurdas da mãe e da irmã, Chen Feng sentiu como se tivessem jogado um balde de água gelada na cabeça dele. Ceder não trouxe de volta nenhum tal sangue é sangue. Só deixou aquela mãe e filha gananciosas sugarem até os ossos e arrancarem a pequena família dele pela raiz. A culpa que ele sentia sumiu completamente. No lugar dela, veio uma raiva levada ao limite. Já que elas não tinham mais vergonha na cara, ele também não precisava deixar margem. Naquele instante, o coração de Chen Feng morreu de vez. Já que aquele laço familiar estava podre, ele não precisava mais continuar nesse teatro de sofrimento. Chen Feng encarou Chen Juan e perguntou, rangendo os dentes. Chen Juan, você se afundou em empréstimo online e jogo, fez essa dívida podre, e agora quer que eu venda minha casa, acabe com minha família e tape seu buraco? Chen Feng, mesmo que ela tenha errado, ela ainda é sua irmã de sangue. Se ela for processada de verdade, você vai conseguir viver com isso? Chen Feng arrancou a mão da mãe e gritou pra ela com os olhos vermelhos. Foi ela quem causou isso. Por que minha família tem que ser enterrada junto? Só por causa das dívidas idiotas dela, eu tenho que destruir minha esposa e minha filha? Chen Juan resolveu apelar de vez. Ela se jogou e abraçou a perna de Chen Feng, chorando aos berros. Chen Feng, você é meu irmão de sangue, não pode me deixar morrer. Se você não me salvar hoje, eu morro aqui na sua casa. Chen Feng olhou friamente para aquela mãe e filha egoístas ao extremo. O último resto de carinho no coração dele esfriou de vez. Ele agarrou a gola de Chen Juan e a puxou à força do chão. Eu vou dizer uma coisa. Ser filial não é ser idiota. Família não é desculpa para vocês sugarem meu sangue. Essa casa não vai ser vendida. Nem um tijolo dela eu vou deixar vocês tocarem. Chen Feng, seu ingrato sem coração. Você tem coragem de abandonar sua própria irmã. Chen Feng nem quis mais ouvir. Ele agarrou a mala enorme de Chen Huan, foi até a porta e abriu com um estrondo. Então jogou a mala bem longe no corredor. Chen Feng, você enlouqueceu? Chen Feng segurou o braço dela e, puxando e arrastando, colocou Chen Huan pra fora. A mãe dele, furiosa, avançou para bater nele. Você perdeu o juízo? O que pensa que está fazendo? Com os olhos vermelhos e sem recuar nenhum passo, Chen Feng também empurrou a mãe para fora da porta. Do lado de fora, vieram os xingamentos da mãe batendo na porta e os gritos histéricos de Chen Huan. Chen Feng ficou do lado de dentro, respirou fundo e gritou pela porta. De hoje em diante, a dívida dela é problema dela. Não venham mais atrás de mim. Façam o que quiserem, mas minha família não vai acabar. Chen Feng se virou e viu a filha
encolhida no canto, e Lan Lan com o rosto cheio de lágrimas. Ele foi até elas e as abraçou forte, soltando um longo suspiro. O barulho na porta ainda continuava, mas aquela mágoa que ele carregava por anos finalmente se dissipou por completo. Depois daquele dia, Chen Feng bloqueou todos os contatos da mãe e da irmã. Dizem que mais tarde, Chen Juan fugiu para outra cidade por causa das dívidas, e a mãe dele gastou todas as economias para pagar por ela. Mas Chen Feng nunca mais se meteu nisso. Essa história fez Chen Feng entender de vez. Proteger o limite da própria família não é ser frio. Só quando a pessoa aprende a ser dura e corta relações parasitas, como tumores, é que consegue proteger quem realmente a ama. Para um homem casado, esposa e filhos são o limite que ele mais deve proteger com a própria vida. Nunca sacrifique esposa e filhos para sustentar uma falsa piedade filial, porque ceder não traz gratidão, só traz exploração cada vez maior. Se você também apoia a atitude de Chen Feng, deixa seu like pra ele. Que toda bondade tenha firmeza, e que o limite de cada pessoa sempre proteja quem ela mais ama. Chen Feng, a professora da minha filha me chamou de lado na hora da saída e disse: sua esposa tem dito à escola que você é perigoso e eu não acredito nela. Do que você está falando? E ela me puxou para uma sala de aula vazia e fechou a porta. Sua esposa registrou 3 denúncias alegando que você é violento e que a Mia não está segura perto de você. Agarrei uma carteira para me equilibrar. Observo você na hora da saída há 2 anos, e vejo como a Mia corre para os seus braços todos os dias. Não acredito em uma palavra disso, mas achei que você deveria saber. Se aquelas denúncias chegassem ao juiz, eu poderia perder a Mia. E a Dina tinha acabado de me convencer de que estávamos voltando. Ela segurou minha mão e disse: acho que podemos ser uma família novamente. Eu acreditei nela. Abri mão de uma promoção para ficar mais em casa, e a festa que planejamos seria em 2 dias. Eu precisava descobrir o que ela estava planejando. Dina tinha saído com a Mia, então fui direto para o escritório dela e abri o laptop. Ela nunca mudou a senha porque sempre dizia que eu era burro demais para bisbilhotar. O primeiro e-mail era para a irmã dela, Tara. Ele é tão patético que realmente acha que eu o quero de volta. Quase sinto pena dele. Quase. Tive que ler 2 vezes. O advogado disse que se ele ficar chateado na festa na frente de ambas as famílias, podemos usar isso contra ele. Tudo o que tenho que fazer é provocá-lo e ele vai explodir. Então a Mia será minha e nunca mais terei que olhar para a cara dele. Afastei-me da mesa e fiquei sentado no escuro. A festa não era sobre ser uma família, era uma armadilha. Continuei rolando a tela. No mês que vem terei a casa e a guarda total, e ele estará me pagando para criar a própria filha. A melhor decisão que já tomei. Então encontrei aquele que me destruiu. Tara escreveu: e quanto a Mia? E Dina respondeu: estive praticando com ela. Eu disse a ela para dizer: papai grita quando eu não termino o jantar. Ela chorou na primeira vez, mas eu disse a ela para deixar de ser dramática. E agora ela está melhorando. Minha garotinha chorou enquanto a mãe a ensinava a mentir sobre mim. Dina enviou o roteiro. Papai me assusta às vezes me escondo no meu quarto quando o papai chega em casa. A Mia corre para a porta todos os dias quando chego em casa. Na semana passada, ela me fez um cartão que dizia: melhor papai do mundo, com um desenho de nós 2 de mãos dadas. Encaminhei tudo e liguei para o Rob. Ele é casado com a Tara, então se alguém viu esses e-mails, seria ele. Você sabia disso? Ele ficou em silêncio. Encontrei e-mails no nosso computador também. A Tara me chamou de banana. Ela disse que eu era tão patético quanto você. Contei a ele meu plano. Se a Dina queria me encurralar na festa, então eu usaria isso para expô-la. Os pais dela precisavam ver quem ela realmente era. Rob disse: diga-me o que levar e estarei lá. O dia da festa chega e a Dina está radiante. Ela fica apertando minha mão como se fôssemos recém-casados. No meio da festa, levanto-me e bato no meu copo. Antes do bolo, quero compartilhar uma coisa. Dina sorri para mim. Puxo os e-mails impressos e o sorriso dela congela. Encontrei mensagens que acho que seus pais precisam ouvir. Ela ri alto demais. Amor, esta é a festa da Mia. Leio o primeiro. Ele é tão patético. Ele realmente acha que eu o quero de volta. Quase sinto pena dele, quase. A mãe dela cobre a boca. Dina para de sorrir. Isso é privado. Leio o próximo. Ela chorou na primeira vez, mas eu disse a ela para deixar de ser dramática. O pai dela se levanta da cadeira. Ele está mentindo. Eu nunca escrevi isso. Leio o último. Papai me assusta às vezes. Às vezes me escondo no meu quarto quando o papai chega em casa. Olho nos olhos dela. Mia nunca se escondeu de mim um dia sequer na vida dela. Dina empurra a mesa e tenta pegar os papéis. Você está estragando tudo. Rob se levanta segurando sua própria pilha. Tenho e-mails onde minha esposa ajudou a escrever isso. Ela chamou nós 2 de patéticos. Tara sussurra: Rob, pare. Mas ele não olha para ela. A mãe da Dina caminha em direção à filha. Você fez minha neta chorar enquanto a ensinava a mentir sobre o pai dela. Dina grita: eu mereço a guarda total. Ele é chato e eu desperdicei os melhores anos da minha vida neste casamento patético. O pai dela a encara e diz: entre no carro agora. Ela olha em volta, mas todos desviam o olhar. Então a Mia segura minha mão. Não gosto quando você é malvada com o papai. Dina tenta pegá-la, mas Mia se esconde atrás da minha perna. O rosto dela desmorona e ela sai sem dizer mais nada. O juiz me deu a guarda total e o advogado da Dina a abandonou depois que a própria mãe dela enviou um depoimento. Por que você não fala mais com seus pais? Eles me deserdaram por me recusar a largar minha namorada quando ficamos ricos. Eu tinha 16 anos quando os investimentos do meu pai em cripto estouraram do dia para a noite. Passamos de comer miojo e comprar no mercado de bairro a donos de 3 casas em 6 meses. Mas a Sarah, minha namorada desde o primeiro ano, virou um problema. O pai dela trabalhava em obra, a mãe limpava escritórios. Para os meus pais, ela agora estava abaixo do nosso status. Começou com indiretas. Minha mãe soltava como seria bom se eu conhecesse garotas de famílias melhores, deixando folders de colégios particulares caros na minha mesa. Meu pai comentava que certos relacionamentos atrasam a vida. Depois apelaram. Meu pai ofereceu 250 mil para os pais da Sarah fazerem ela terminar comigo. Como falhou, contrataram um detetive particular para cavar sujeira. Descobriram que o irmão mais velho dela tinha caído numa blitz da lei seca 3 anos atrás, e isso virou conexões criminosas. Começaram a monitorar meu celular, o GPS do carro e a subornar professores por relatórios. Quando eu ia jantar na Sarah, eles passavam de carro tirando fotos pela janela. A gota d'água foi no dia do baile de formatura. Eu já tinha comprado o vestido dela e feito reserva num restaurante caro que juntei meses para pagar. De manhã, meus pais me emboscaram dizendo que me matricularam num acampamento de liderança na Suíça por 1 mês. Você viaja hoje à noite, minha mãe anunciou, jogando as passagens na bancada. Essa obsessão doentia por essa garota acaba agora. Eles planejaram isso por semanas e já tinham espalhado no clube que eu ia para o exterior conhecer pessoas adequadas. Ali percebi que queriam projetar meu futuro, com listas de garotas ricas avaliadas financeiramente. Então fiz o inesperado. Liguei para a Sarah, mandei ela arrumar as malas e dirigi até a casa do meu tio Maurício, em outro estado. O tio Maurício era o irmão mais novo do meu pai, mas brigados há anos porque ele se recusava a entrar nos esquemas de enriquecimento rápido do meu pai. O tio Maurício sacou na hora a postura tóxica deles. O dinheiro não muda quem você é, só revela quem você sempre foi. Ele deixou a gente terminar o ensino médio lá e me ajudou a conseguir bolsas por mérito. Meus pais tentaram de tudo. Primeiro ameaças de me cortar do testamento e queimar meu filme, depois suborno. Meu pai brotou na casa do tio com um cheque de arrino apliquei no espião, prometendo carro e faculdade para Sarah assumir. Começaram a ligar no trabalho dela dizendo que era interesseira e tentaram boicotar minhas inscrições nas faculdades. O limite foi quando tentaram forjar um flagrante de drogas contra ela, plantando maconha no armário dela na escola
e denunciando anonimamente. Sorte que o vizinho do tio Maurício era um policial que conhecia a situação e nos alertou. Aí foi para o tudo ou nada. Gravei meu pai admitindo no telefone que tinha plantado a prova e mandei o áudio para todo o novo círculo social dele. Pelo visto, gente rica não curte se queimar com criminosos. 3 anos depois, eu e a Sara estamos super bem. Faço engenharia de computação na USP com bolsa integral e ela faz medicina com um crânio cheio de estágios. Planejamos nosso futuro baseados no amor e no trabalho duro. Enquanto isso, meus pais queimaram tantas pontes que foram expulsos do clube e os contatos do meu pai sumiram. Semana passada, ele me ligou chorando, dizendo que aprendeu a lição e oferecendo pagar a faculdade de medicina da Sara. Falei que ele estava 3 anos atrasado. A lição que eu aprendi é que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas em ter quem te ama pelo que você é e não pelo que você pode comprar. E ao contrário do dinheiro dele, esse tipo de riqueza ninguém consegue roubar ou usar como arma. Por que você não fala mais com seus... A minha mãe biológica me colocou na justiça porque eu dei uma casa pra minha madrasta, né? Dei uma casa pra minha madrasta, ajudo ela e o meu pai, certo? E aí a minha mãe, ela quis, né? Sempre quis que eu desse alguma coisa pra ela e eu nunca dei. Por quê? Porque ela nunca me deu o que era obrigação dela, né? Como mãe, pelo menos ali, a presença dela na minha vida, o amor dela, enfim, ela nunca fez questão de mim por conta, né, de uma atitude do meu pai que eu não vou ser hipócrita, né? Eu sei que meu pai foi muito errado, mas eu na época não tinha nada a ver. O que aconteceu? Eu sou julgada, antes de mais nada, porque eu ajudo muito a minha madrasta e não ajudo a minha mãe biológica. As pessoas dizem que se eu fosse outra, não era pra mim ter nenhum tipo de diálogo com essa minha madrasta, porque a minha madrasta foi, né, a destruição da nossa família. Que o meu pai trocou a minha mãe pela minha madrasta, entendeu? E as pessoas, né, sempre comentam por conta disso. Mas, o que acontece, gente? Meu pai, ele se relacionou com a minha madrasta e minha mãe ainda estava com meu pai. Ok. Só que quando meu pai se relacionou com a minha madrasta, a minha mãe já tinha abrido mão do casamento dela. Tanto é que a minha mãe, ela saía pras festas com amigas, ela traía o meu pai, entendeu? Ela não fazia nada escondido. E aí meu pai, ele sempre foi um homem muito calmo, muito cabeça, né? Mas ninguém tem um sangue de barata. E até que chegou um dia que meu pai teve a oportunidade de conhecer essa minha madrasta. Mas tudo isso porque a minha própria mãe abriu mão ali da família dela, entendeu? E aí, como meu pai conheceu a minha madrasta, ele começou a ter um relacionamento com ela, entendeu? Tanto é que essa minha mãe nunca descobriu esse relacionamento. Por quê? Porque a minha mãe não tinha interesse no meu pai mais. Ela estava com o meu pai simplesmente porque o meu pai, ele arcava com as despesas de dentro de casa, porque bancava alguns luxos dela, etc. Entendeu? Mas ela não tinha interesse pra ela, tanto faz. Ela queria ali que eles mantessem um relacionamento na mesma casa, porém que eles tivessem a liberdade. Meu pai podia ficar com quem ele quisesse e ela com quem quisesse. Tanto é que a família do meu pai, ninguém da família do meu pai gosta da minha mãe. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, tipo assim, a minha madrasta foi errada de ter se entrado porque meu pai era casado, mas o relacionamento dele era desse jeito aí. Então, todo mundo aqui no interior onde a gente mora sabe dessa história. Ok. E aí, o que aconteceu? Como meu pai se relacionou com essa minha madrasta, e aí logo saiu de dentro de casa e foi morar com a minha madrasta, o que a minha mãe fez? Simplesmente arrumou minhas coisinhas, né? Porque até então meu pai só foi eu, a única filha deles, foi só eu. Ela simplesmente arrumou minhas coisinhas e falou assim, o quê? Ele foi embora pra morar com aquela mulher, pois agora você vai também. Porque ele só estava aqui dentro de casa porque ele estava, né, pagando minhas contas, fazendo isso e aquilo. Aí eu vou ficar com criança, mas poder trabalhar, fazer isso e aquilo, me atrapalhar de jeito nenhum, pois ele tá casado, ele que vai, entendeu? Tomar de conta de você. E aí me levou, né? Eu tô falando assim porque eu tô tirando mais ou menos o resumo, porque na época que ela me entregou pro meu pai, eu era um bebê ainda, eu tinha uns 3 aninhos de idade, né? Eu era uma bebezinha, então tá. E aí meu pai me aceitou, e desde então a minha única mãe, né, que eu tive ali um carinho, presença, consolo, sabe? Enfim, foi a minha madrasta, tá? Ela sempre me tratou muito bem, sempre cuidou muito bem de mim. Teve outros filhos com meu pai, porém nunca fez diferença, sabe? Lá em casa todo mundo era tratado igual. Enfim, e o tempo foi passando e eu sempre tive ciência de quem era minha mãe biológica e eu fui procurar meu pai e minha madrasta nunca, sabe, me manipularam, falar que não era pra me conhecer isso aqui. Muito pelo contrário, eles queriam, né, que eu tivesse um relacionamento com a minha mãe, porque, querendo ou não, como eu sabia que ela era minha mãe biológica, eu sentia falta, eu queria ter convivência com a minha mãe biológica, entendeu? Só que ela sempre se recusou. Da última vez que eu tentei ter um contato com ela, ela tinha 12 anos de idade, e ela simplesmente falou assim pra mim, menina, deixa eu te falar, eu sou tua mãe só porque eu te carreguei na barriga e te parei, mas eu não quero vincular algum contigo, eu não gosto de você, entendeu? É a sua aparência me faz lembrar do teu pai, eu não quero papo com você, e falou um tanto de coisa. Como eu era criança, né, eu me senti muito triste, magoada, chorei bastante, mas aqui as palavras dela nunca saíram da minha mente. Então eu cresci ali, entendeu? Toda vez que eu lembrava, assim, tentava lembrar dela, eu lembrava que ela havia falado pra mim, isso aí me gerava, assim, uma trava, assim, no coração, sabe? Enfim, ela nunca fez questão, beleza. Então, tipo, meu pai, ele sempre foi muito homem, mesmo assim, na questão de responsabilidade, de fazer de tudo pelos filhos, entendeu? Tanto é que dentro de casa todos nós somos formados, né? Meu pai, ele não é rico, mas ele é um homem, assim, que se tivesse que trabalhar em 10 serviços, ele trabalhava, justamente pra gente ter tudo ali, né, conforme as condições dele. E ele conseguiu, com muita luta, muita garra, formar a gente. Enfim, aí eu cresci, né, estudei, fiz faculdade, me formei, casei, entendeu? Hoje tenho uma estabilidade de vida boa e é mais que minha obrigação recompensar as pessoas que sempre me amaram, sempre cuidaram bem de mim, né? Então é por isso que eu recompenso. Hoje em dia, o meu pai, ele não trabalha mais. Eu aqui dou um salário pro meu pai, dou um salário pra minha madrasta, justamente por eles ficarem em casa, entendeu? E isso eu faço assim com muita honra no meu coração, com muita gratidão a Deus por poder proporcionar isso pra eles. E essa minha mãe biológica, como ela soube disso, né, que eu dou casa, dei carro, dou isso, dou viagem, faço isso, aquilo, que eu tenho isso, tenho aquilo, isso aí meio que, né, causou uma fúria nela, porque, segundo ela, eu tinha que fazer isso por ela, porque ela que me pariu, ela que isso, ela que aquilo, que ela foi a vítima da história toda, que meu pai que trocou ela, que não sei o que e tal. Ela só não trocou o meu pai, porque os caras que ela se relacionavam na época, nenhum queriam ela, queriam simplesmente pra usar ela ali, porque ela gostava de... Meu primo apareceu na minha casa sem aviso para ficar um mês, então eu fiz ele querer ir embora em 2 dias. A gente mal se falava, até que um dia do nada a campainha da minha casa tocou. Quando abri a porta, lá estava ele com 4 malas enormes. Ele simplesmente anunciou que conseguia um trabalho remoto, que ia passar um mês na minha cidade para conhecer os pontos turísticos e que a minha casa ia ser a base dele. Ele não me perguntou se podia, ele simplesmente me avisou. Antes que eu pudesse inventar qualquer desculpa, ele já foi entrando, largando as malas pesadas no meio da sala, perguntando a senha do Wi-Fi e querendo saber se tinha cerveja gelada na geladeira. Na primeira noite o cara agiu como se estivesse num hotel 5 estrelas com tudo pago. Ele reclamou que o colchão do quarto de hóspedes era muito duro, devorou uma bandeja de frios caros que eu tinha comprado para a minha semana inteira e deixou a toalha de banho molhada embolada em cima do sofá. Eu sabia que se eu ligasse pra minha tia ou para os meus pais reclamando e mandasse ele ir embora, ia virar um drama familiar gigantesco, com todo mundo dizendo que eu era egoísta e que família tem que se ajudar. Então decidi que ele ia querer ir embora por conta própria e bem rápido. Na manhã seguinte comecei o meu plano. Acordei às 5 da manhã em ponto. Fui até o quarto onde ele estava dormindo, abri a porta de uma vez, acendi a luz do teto e liguei o meu aspirador de pó no máximo bem do lado da cama dele. Ele deu um pulo assustado e xingando sem entender nada. Desliguei o aspirador por 1 segundo e falei com a maior naturalidade do mundo. Ah, esqueci de te avisar ontem. A regra aqui em casa é que a faxina pesada acontece às 5 da manhã todos os dias, para renovar as energias do ambiente para o trabalho. Como você está hospedado de graça, a sua parte é esfregar o banheiro e passar pano na cozinha. O balde com os produtos já tá ali no corredor. Ele tentou argumentar, disse que trabalhava até tarde e que precisava dormir, mas eu ignorei. Fiquei parado na porta com o aspirador ligado de novo, até ele levantar resmungando e ir
ir para o banheiro de pijama. Ao longo do dia ele tentou trabalhar na mesa da sala de jantar, foi aí que eu apliquei a segunda parte. Conectei meu celular na caixa de som e coloquei uma playlist de ópera e música clássica no volume mais alto possível. Quando ele reclamou que estava tentando entrar em uma reunião de vídeo e pediu para eu abaixar o volume, eu fechei a cara e disse que aquela música era estritamente essencial para o meu alinhamento de chakras e foco criativo, e que eu não conseguia viver no silêncio dentro da minha própria casa. Ele teve que ir trabalhar sentado no chão do quarto de hóspedes com a porta fechada, suando de calor porque lá não batia muito vento. O golpe de misericórdia veio à noite. Exatamente às 20 horas eu entrei nas configurações do meu roteador pelo computador e bloqueei o endereço MAC do celular e do notebook dele, derrubando a conexão. Ele saiu do quarto uns 10 minutos depois, completamente desesperado, dizendo que a internet tinha caído no meio de uma entrega super importante do chefe dele. Eu estava deitado no sofá lendo um livro no silêncio total. Olhei para ele e falei que eu desligava o roteador às 8 da noite em ponto por questões de higiene do sono e desintoxicação digital, e que era uma regra inegociável da minha rotina. Se você precisar de internet agora de noite, vai ter que ser do seu 4G, eu disse, voltando os olhos para o meu livro. Ele surtou de vez, começou a bater o pé, disse que eu era louco, que ninguém normal vivia daquele jeito, que era impossível ficar num ambiente tão hostil e ditatorial. No dia seguinte, a mesma rotina exata se repetiu. 5 da manhã com aspirador de pó na porta dele e música clássica estourando nas caixas de som logo depois do café da manhã. Ele não aguentou. No terceiro dia, ele apareceu na sala puxando as 4 malas com uma cara de ódio e os olhos bem fundos por falta de sono. Ele parou na porta de entrada, me olhou com puro desprezo e disse que ia pagar um Airbnb porque não ia aguentar mais um minuto ali. Falou que eu era uma pessoa insuportável, que eu ia morrer sozinho com aquelas minhas manias de maluco e fechou o discurso apontando o dedo na minha cara. Você é muito folgado de me tratar assim. A família inteira vai saber o lixo de pessoa que você é. E bateu a porta da frente com força indo embora. Eu não respondi absolutamente nada na hora. Apenas levantei, fui até a porta e passei a tranca para ele não inventar de voltar. Meu primo apareceu na minha casa sem aviso para ficar um mês, então eu fiz... E eu, que fui fazer o aniversário do meu sogro, e de brinde, me fizeram passar a maior humilhação da minha vida. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu sempre gostei muito de agradar as pessoas que estão à minha volta. Pai, mãe, irmãos, marido, sogra, sogro, cunhado. Quando vem alguém na minha casa, eu faço questão de fazer aquele bolo quentinho pra esperar a pessoa. O aniversário tem que ser sim comemorado todos os anos. Ao todo, até o dia do ocorrido, eu já estava casada há 3 anos com o meu marido. E nesse tempo eu já tinha feito aniversário pro meu marido, pra minha sogra, até pra minha cunhada, pro meu sogro. E sempre que era aniversário de alguém, eu passava quase a semana toda me organizando, passava o dia todo cozinhando. E não era pra muita gente não, era somente mesmo pra família. Ao todo dava ali umas 12, 14 pessoas no máximo. Eu deixava a mesa bem farta, pra que todo mundo se sentisse muito à vontade. A minha sogra sempre vinha com aquele papinho que eu tava cozinhando pra um batalhão, porque sempre sobrava muita comida. Tinha doce que durava a semana toda. O fato é, eu fiz o aniversário do meu sogro uma vez só. E foi uma janta. Nossa, ele ficou muito feliz, ligou pra família toda, contando o que eu tinha feito, que a comida tava muito boa. E ali em ligação mesmo, ele falava pra todo mundo que o ano que vem, ele ia convidar todo mundo. E postou fotos nas redes sociais dele. Ele ficou muito feliz mesmo com o que eu fiz pra ele. Só que o que aconteceu? Na altura do caminho, eu acabei engravidando. E o meu filho nasceu no mesmo mês que o meu sogro faz aniversário, com 15 dias mais ou menos de diferença do meu filho pro meu sogro. Quando tava chegando o próximo aniversário do meu sogro me mandou uma mensagem, me perguntando se tava tudo certo pra fazer o aniversário dele. Ele fez até questão de me mandar a seguinte mensagem, que dessa vez eu podia exagerar mesmo, fazer a quantidade de comida que eu quisesse, já que todo mundo gostava muito mesmo da minha comida, era pra mim me sentir à vontade na hora de fazer as coisas pro aniversário dele. Falei pro meu sogro que dessa vez eu não ia conseguir fazer, porque eu estava me recuperando de um parto, eu tava com uma criança pequena em casa, e eu não daria conta de fazer nada pro aniversário dele. Que no máximo, eu conseguia fazer um bolinho apenas, mas fazer um banquete igual eu fiz da outra vez, sem condições. Esse homem mandou mensagem pro meu marido, revoltado, dizendo ele que a mãe dele teve 6 filhos, que a esposa dele teve 3 filhos, e eu com um bebê não conseguia fazer absolutamente nada. E que o nosso filho nem dava tanto trabalho assim. Era eu que tava de frescura, pra não fazer as coisas pro aniversário dele. Nossa, foi um drama tão grande desse homem. Eu decidi fazer porque quando a gente precisou, ele ajudou a gente. Quando a gente foi comprar a nossa casa, foi ele que ajudou a gente a comprar a nossa casa com dinheiro. E o meu marido jogou isso na minha cara, dizendo que não custava nada eu fazer o aniversário pro pai dele, sendo que o pai dele foi que ajudou a gente. Eu mandei mensagem pro meu sogro dizendo que eu iria sim fazer o aniversário dele, mas não era pra ele esperar nada muito elaborado, que eu ia fazer o básico do básico pro aniversário dele. Enfim, a minha sogra não gosta de cozinhar. Cozinhar não é com ela, não. A minha cunhada, quando eu fui pedir ajuda a ela, inventou 1000 desculpas e não me ajudou. A esposa do meu outro cunhado me ajudou somente um pouco. E o meu marido me ajudou como deu, porque ele teria que trabalhar ainda. Bom, na minha cabeça seria de novo, somente só a família. Ali as 12, 14 pessoas que sempre vinham. Enquanto eu estava lá na cozinha, terminando de organizar as coisas, começou a chegar gente. Muita gente no aniversário do meu sogro. E ele todo feliz, recebendo aquele povo todo. Ninguém me falou nada, que ele tinha convidado muita gente. E com essa de chegar muita gente, a comida que eu tinha feito não deu. E com isso, o meu sogro ficou revoltado e começou a me insultar na frente da família toda. Me xingou de todos os nomes possíveis. Só não me chamou de santa nessa hora. O meu sogro, que já tinha tomado umas, começou a me insultar, me xingar na frente de todo mundo. Que eu era uma puta de uma sem vergonha. Que se eu não tinha condições de fazer pra ele o aniversário do jeito que ele queria, eu não tinha que me intrometer e querer bancar a boa zona em fazer aquilo. Que eu tava fazendo a família dele passar a maior vergonha na frente de todo mundo. Porque ele tinha convidado as pessoas do trabalho, a família toda. E o que ele esperava em receber é que eu fizesse comida pra aquela multidão toda. E o que eu tava fazendo ele passar era baita de uma puta, uma sacanagem com ele. Ele batia na mesa, começou a jogar comida no chão, dizendo que eu tava fazendo ele passar a maior vergonha da vida dele, sendo que ele tinha convidado muita gente. As pessoas que estavam ali começaram a cochichar, dando razão ao meu sogro, dizendo que se eu não tinha condições de fazer comida pra todo mundo, então eu que não inventasse de fazer aniversário pra ninguém. E o meu sogro se crescendo na frente de todo mundo. Até aquele momento, meu marido não tinha chegado ainda, porque ele estava trabalhando. Eu tentei falar pra aquele povo que eu não tinha condições ainda de cozinhar pra aquele tanto de gente, porque eu tinha acabado de ter um filho. E o meu sogro me insultando, falando que eu era uma puta, porque na hora de pedir dinheiro pra ele,
Eu e o meu marido fomos rapidinho pedir dinheiro pra ele. Pra pedir dinheiro pra ele, a gente não tinha desculpa. Agora, pra fazer esse aniversário, coisa que não custava nada pra mim, eu vinha com um monte de desculpas. Eu não tive voz, eu não tive força pra me defender das ofensas dele. Eu tava muito cansado. Fora o meu emocional, porque eu tinha acabado de ter um filho. A minha sogra passou a mão em um facão que ele tinha e deu-lhe uma pisa nele, botando não só ele pra correr, como todos os convidados dele. Se eu já gostava da minha sogra, a partir desse dia eu passei a gostar mais ainda dela. Ela deixou bem claro pra ele que a partir daquele dia, ele não ia mais nem colocar os pés dentro de casa. E quando meu marido ficou sabendo dessa situação, ele queria ir tirar satisfações com o pai dele. Ele chegou até a ir atrás do pai dele, mas o pai dele tava muito bêbado, falando coisa com coisa, dizendo que eu e a minha sogra fizemos ele passar a maior humilhação na frente de todo mundo. O fato é, depois disso, a minha sogra se separou dele. A gente fez questão de devolver pra ele cada centavo que a gente pegou dele. O meu marido cortou o contato com ele. Eu tive que procurar ajuda médica por causa da humilhação que eu passei naquele dia. E o meu sogro ficou conhecido pela família toda. A pessoa que não pode convidar ninguém, nem pra ir até a esquina, porque você corre o risco de levar um esculacho. Enquanto eu me lascava pra poder pagar a minha conta de luz, a minha cunhada invadia a minha casa. Além de lavar roupa na minha casa, a bonita ainda passava a roupa com o ar ligado. Eu já estava casada há 4 anos. Em todo esse tempo, a gente morou de aluguel. Juntamos dinheiro pra então comprar nossa tão sonhada casa. Só que o meu marido cismou que queria comprar uma casa que ficasse de frente com a casa da irmã dele. E essa ideia ninguém conseguia tirar da cabeça dele. Ainda mais depois que a mãe dele amou essa ideia. Enfim, eu me cansei de estar brigando com ele e a gente acabou comprando essa casa. Mas só quem já morou próximo de parente sabe o tormento que é. Morando de frente com a minha cunhada, dava pra saber de tudo que acontecia na casa dela. Porque ela era muito escandalosa. Ela vivia brigando com o marido dela por causa do valor da conta de luz. Essa minha cunhada tem 2 filhas adolescentes, uma de 13 e uma de 11 anos, que demora mais de 1 hora tomando banho. A minha cunhada não trabalha porque o marido dela não permite. Diz que a função dela é cuidar da casa. Na verdade, ela é uma empregada dele. Ele é aquele tipo de homem sem noção, que gosta de ter a casa impecável. Enfim, como estava fazendo muito calor, o meu marido decidiu instalar um ar no nosso quarto. Só que como a gente trabalhava o dia todo, o meu marido deixou a chave da nossa casa com a irmã dele. E assim, ela ficou responsável de receber a pessoa que ia instalar o ar na nossa casa. Até aí tudo bem. Depois que esse ar foi instalado, ela me devolveu a chave da minha casa. Só que começou a acontecer algumas coisas estranhas na minha casa. Começando pelo meu shampoo, que acabou assim do nada, sendo que só eu usava. Eu comentei isso com o meu marido, e na hora ele me falou que era eu que não sabia usar, e tava usando demais. Mas não era normal, o meu shampoo tá acabando daquele jeito. Eu decidi então guardar o meu shampoo em um armário que tinha chave, e só eu ia ficar com essa chave. Dividia todas as contas de casa com o meu marido. Ele pagava a casa, e eu fiquei responsável de pagar a conta de luz e a conta de água. E a conta do mercado, a gente dividia. É que eu comecei a perceber que a conta de luz todo mês estava vindo mais cara. Quando eu contei isso ao meu marido, ele já logo foi dizendo que era eu que não sabia usar as coisas, que era eu que usava demais o secador, que era eu que estava gastando demais. Falei pra ele que talvez esse valor estava vindo alto, é porque ele fazia questão de sempre estar dormindo com o ar ligado. Me veio com aquela que o ar não gastava tanto assim como eu gastava. Na verdade, eu já estava tomando um ranço desse homem. E a conta de luz só subindo. Eu chamei uma pessoa pra dar uma olhada pra ver se tinha alguma coisa de errada. E essa pessoa não achou absolutamente nada. Meu marido sempre me culpando, dizendo que era eu que não sabia usar nada. Que o meu marido fez questão de comentar isso com a família dele, que eu não sabia usar as coisas da minha casa e tava vindo um absurdo de conta de luz. Sabe o que é mais estranho? A minha cunhada não abriu a boca pra comentar nada, sendo que ela sempre era a primeira a comentar que a conta de luz tava vindo muito alta. Até que um belo dia, eu passei muito mal no meu trabalho e me mandaram pra casa. Naquele dia, tava muito quente, tava um sol de rachar. Eu cheguei em casa, era por volta de umas 3 horas da tarde. Tudo fechado, mas tinha sinais que tinha alguém ali em casa, porque a TV do meu quarto estava ligada. Com medo, eu fui até o meu quarto e me deparei com aquela cena maravilhosa. A minha cunhada passando roupa, uma pilha de roupa com o ar ligado. Naquele dia, tava um calor insuportável, tava batendo uns 35. Eu voltei pra casa de ônibus, passando mal de tanto calor. Eu cheguei no meu quarto, tava gelado até. Perguntei a ela o que ela estava fazendo ali em casa. E ela me respondeu, o meu irmão deixou eu passar roupa aqui, porque ele sabe que eu passo roupa toda semana, e como tá muito calor, ele me deixou usar o ar. Mas era muita cara de pau. Eu me lascando, trabalhando, pra poder pagar as minhas contas, e a bonita fazendo isso. Ah, mas eu peguei essa bonita de jeito. Eu dei uma bela de uma pisa nela. Ainda bem que o quarto tava bem fresquinho, porque nem fadiga me deu. Eu já deixei um aviso, que era bom ela me devolver meu dinheiro. Botei ela pra correr, com a certeza que ali em casa, ela não voltava mais. Até aquele momento eu sabia que tinha alguma coisa de errado acontecendo ali. Mas eu não sabia o quê, porque sim, ela fazia questão de deixar tudo do jeito que eu deixei. Eu tava só o suco do ódio com essa mulher. Eu liguei pro meu marido pra saber se era verdade o que ela tinha me falado. E não, ele não sabia, mas ficou revoltado com o que eu fiz com a irmãzinha dele. Dizendo ele que não precisava de tudo aquilo, que eu era uma mesquinha, que tinha armado essa maior confusão por nada. E o que tinha a irmã dele usar o ar que ele comprou. Porque segundo ele, a casa era dele. Ele ficou do lado dela, me colocando como a louca da história. Segundo ele, eu era uma louca, então eu tinha que agir como uma louca.
Deixei bem claro pra ele que era bom ele não errar o caminho pra casa da irmã dele, porque caso ele aparecesse aqui em casa, ele ia ver o cão aquela noite. Eu já tava cansada já desse homem. Eu não queria conversa com ele, não. Avisado ele já tava, que se ele batesse ali em casa, ele ia achar. E não é que ele bateu lá em casa, mas não deu nem tempo de eu dar uma riscadinha nele, que ele saiu correndo. Depois disso, eu até pensei em ficar com a casa, mas ser vizinha daquela mulher, não dava não. E sim, a safada da minha ex-cunhada e o marido dela me pagaram. Com essa confusão toda, eu fiquei sabendo que o marido dela obrigava ela a gastar as coisas lá de casa pra não gastar na casa deles. Além de passar roupa, usar o ar, usar a TV, ela também lavava roupa e as filhas dela também tomavam banho lá em casa. Porque sim, você já viu um adolescente tomar banho menos de 1 hora? A resumir, eu me separei daquele embuste, fui viver a minha vida, fiz questão de vender aquela casa e pegar cada centavo que me pertencia. Tô muito bem sozinha, não quero homem dentro de casa pra me dar dor de cabeça não. Ah, e a minha ex-cunhada ainda continua com o marido dela, maravilhoso. Enquanto eu me lascava... A minha mãe biológica me colocou na justiça porque eu dei uma casa pra minha madrasta, né? Dei uma casa pra minha madrasta, ajudo ela e o meu pai, certo? E aí a minha mãe, ela quis, né? Sempre quis que eu desse alguma coisa pra ela e eu nunca dei. Por quê? Porque ela nunca me deu o que era obrigação dela, né? Como mãe, pelo menos ali, a presença dela na minha vida, ela, o amor dela, enfim, ela nunca fez questão de mim por conta, né, de uma atitude do meu pai que, eu não vou ser hipócrita, né? Eu sei que meu pai foi muito errado, mas eu na época não tinha nada a ver. O que aconteceu? Eu sou julgada, antes de mais nada, porque eu ajudo muito a minha madrasta e não ajudo a minha mãe biológica. As pessoas dizem que se eu fosse outra, não era pra mim ter nenhum tipo de diálogo com essa minha madrasta, porque a minha madrasta foi, né, a destruição da nossa família. E o meu pai trocou a minha mãe pela minha madrasta, entendeu? E as pessoas, né, sempre comentam por conta disso. Mas, o que acontece, gente? Meu pai, ele se relacionou com a minha madrasta e minha mãe ainda estava com meu pai. Ok. Só que quando meu pai se relacionou com a minha madrasta, a minha mãe já tinha abrido mão do casamento dela. Tanto é que a minha mãe, ela saía pras festas com amigas, ela traía o meu pai, entendeu? Ela não fazia nada escondido. E aí meu pai, ele sempre foi um homem muito calmo, muito cabeça, né? Mas ninguém tem um sangue de barata. E até que chegou um dia que meu pai teve a oportunidade de conhecer essa minha madrasta. Mas tudo isso porque a minha própria mãe abriu mão ali da família dela, entendeu? E aí, como meu pai conheceu a minha madrasta, ele começou a ter um relacionamento com ela, entendeu? Tanto é que essa minha mãe nunca descobriu esse relacionamento. Por quê? Porque a minha mãe não tinha interesse no meu pai mais. Ela estava com meu pai simplesmente porque o meu pai, ele arcava com as despesas de dentro de casa, porque bancava alguns luxos dela, etc, entendeu? Mas ela não tinha interesse, pra ela tanto faz, ela queria ali que eles mantessem um relacionamento na mesma casa, porém que eles tivessem a liberdade, meu pai podia ficar com quem ele quisesse e ela com quem quisesse. Tanto é que a família do meu pai, ninguém da família do meu pai gosta da minha mãe, só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, tipo assim, a minha madrasta foi errada de ter se entrado porque meu pai era casado, mas o relacionamento dele era desse jeito aí, então todo mundo aqui no interior onde a gente mora sabe dessa história. Ok, e aí, o que aconteceu? Como meu pai se relacionou com essa minha madrasta, e aí logo saiu de dentro de casa e foi morar com a minha madrasta, o que a minha mãe fez? Simplesmente arrumou minhas coisinhas, né, porque até então meu pai só foi eu, a única filha deles, foi só eu. Ela simplesmente arrumou minhas coisinhas e falou assim, o quê? Ele foi embora pra morar com aquela mulher, pois agora você vai também, porque ele só estava aqui dentro de casa porque ele estava, né, pagando minhas contas, fazendo isso e aquilo, aí eu vou ficar com criança pra poder trabalhar, fazer isso e aquilo, me atrapalhar de jeito nenhum, porque se ele tá casado, ele que vai, entendeu, tomar de conta de você. E aí me levou, né, eu tô falando assim porque eu tô tirando mais ou menos o resumo, porque na época que ela me entregou pro meu pai, eu era uma bebê ainda, eu tinha uns 3 aninhos de idade, né, eu era uma bebezinha, então tá, e aí meu pai me aceitou. E desde então a minha única mãe, né, que eu tive ali um carinho, presença, consolo, sabe? Enfim, foi a minha madrasta, tá? Ela sempre me tratou muito bem, sempre cuidou muito bem de mim. Teve outros filhos com meu pai, porém nunca fez diferença, sabe? Lá em casa todo mundo era tratado igual. Enfim, e o tempo foi passando, eu sempre tive ciência de quem era minha mãe biológica, e eu fui procurar meu pai, minha madrasta, nunca, sabe, me manipularam, falar que não era pra me conhecer, isso aqui. Muito pelo contrário, eles queriam, né, que eu tivesse um relacionamento com a minha mãe, porque, querendo ou não, como eu sabia que ela era minha mãe biológica, eu sentia falta, eu queria ter convivência com a minha mãe biológica, entendeu? Só que ela sempre se recusou. Da última vez que eu tentei ter um contato com ela, eu tinha 12 anos de idade, e ela simplesmente falou assim pra mim, menina, deixa eu te falar, eu sou tua mãe só porque eu te carreguei na barriga e te parei, mas eu não quero vínculo algum contigo, eu não gosto de você, entendeu? A sua aparência me faz lembrar do teu pai, eu não quero papo com você, e falou um tanto de coisa. Como eu era criança, né, eu me senti muito triste, magoada, chorei bastante, mas aqui as palavras dela nunca saíram da minha mente. Então eu cresci ali, entendeu? Toda vez que eu lembrava, assim, tentava lembrar dela, eu lembrava que ela havia falado pra mim, isso aí me gerava, assim, uma trava, assim, no coração, sabe? Enfim, ela nunca fez questão, beleza. Então, tipo, meu pai, ele sempre foi muito homem, mesmo assim, na questão de responsabilidade, de fazer de tudo pelos filhos, entendeu? Tanto é que dentro de casa todos nós somos formados, né? Meu pai, ele não é rico, mas ele é um homem, assim, que se tivesse que trabalhar em 10 serviços, ele trabalhava, justamente pra gente ter tudo ali, né, conforme as condições dele. E ele conseguiu, com muita luta, muita garra, formar a gente. Enfim, aí eu cresci, né, estudei, fiz faculdade, me formei, casei, entendeu? Hoje tenho uma estabilidade de vida boa, e é mais que minha obrigação recompensar as pessoas que sempre me amaram, sempre cuidaram bem de mim, né? Então é por isso que eu recompenso. Hoje em dia, o meu pai, ele não trabalha mais. Eu aqui dou um salário pro meu pai, dou um salário pra minha madrasta, justamente pra eles ficarem em casa, entendeu? E isso eu faço assim com muita honra no meu coração, com muita gratidão a Deus por poder proporcionar isso pra eles. E aí essa minha mãe biológica, como ela soube disso, né, que eu dou casa, dei carro, dou isso, dou viagem, faço isso, aquilo, que eu tenho isso, tenho aquilo, isso aí meio que, né, causou uma fúria nela, porque, segundo ela, eu tinha que fazer isso por ela, porque ela que me pariu, ela que isso, ela que aquilo, que ela foi a vítima da história toda, que meu pai que trocou ela, que não sei o que e tal. Ela só não trocou o meu pai, porque os caras que ela se relacionava na época, nenhum queriam ela, queriam simplesmente pra usar ela ali, até porque ela gostava de beber demais, usava droga, entendeu? Ela era da bagaceira, né? Enfim, e aí, como ela não conseguiu que eu desse alguma coisa pra ela, ela conversou diretamente comigo, falaram lá pra ela que se ela me levasse na justiça, seria obrigatório, dar isso, aquilo, blá, então assim ela fez, me levou na justiça, porém eu não tive obrigação nenhuma de dar nada pra ela, não tenho obrigação nenhuma e não vou dar nada pra ela. Entendeu? Então, assim, não é questão de, tipo, ódio dela. Não é ódio, mas, tipo, gente, a pessoa vem lembrar da minha existência agora.
Agora, por conta de dinheiro, ela nunca me procurou, ela nunca me deu ali um abraço, sabe? Ela nunca me pediu perdão. Porque se ela tivesse vindo até a mim pra reconhecer o erro dela, que foi me abandonar, porque ela me abandonou, né? Que se ela fosse mãe, outro tipo de mãe, que ela tinha feito, ó, eu sou errada, né? Eu sou errada, mas minha filha é minha filha, não tem nada a ver. Ela é minha filha, é sangue do meu sangue, eu vou lutar com a minha filha aí, mas, entendeu? Nunca vou dar minha filha, enfim. Ela nunca fez isso, ela pensou 2 vezes em me despachar, entendeu? E aí é isso, gente. Eu não tenho, assim, nenhum tipo de... Como é que eu posso falar pra vocês? Eu não tenho dó dela. Que hoje ela já tá uma senhora, né? Porém, ela continuou com o nível de vida do passado. Ela nunca mudou. Festas, bebidas, entendeu? Aquela vida dela louca. E é óbvio que ela nunca conseguiu nada na vida, né? Minha mãe, essa minha mãe biológica, não tem nada. Mora de favor na casa dos outros, entendeu? É agredida pelos outros no meio da rua. E é aquela coisa, assim, mais triste, infelizmente, né? Porém, assim, eu não preciso ter raiva dela ou algo do tipo, porque, tipo, a escolha dela, ela tá colhendo, né? Justamente por conta da escolha dela, ela nunca mudou, entendeu? Então, tipo, eu vou ali pegar o meu dinheiro e dar uma casa pra uma pessoa desconhecida. Eu digo que ela é desconhecida, porque eu só tive contato com ela há 3 aninhos de idade, depois nunca mais tive. E mesmo assim, quando eu tinha esses 3 aninhos de idade, como ela fazia isso, né, de sair e tal, fazer isso com meu pai, eu sempre ficava com uma tia, com uma fulana, com ciclana, aí meu pai chegava de serviço e me pegava, entendeu? Mas meu pai sempre foi presente, sempre cuidou direitinho de mim. Então, assim, meu pai, ele foi meu pai e minha mãe também, né? Minha mãe nunca foi minha mãe, ela foi simplesmente ali uma desconhecida. Eu sei que eu fui gerada ali no ventre dela, mas foi só de aluguel, tá? Porque até então nunca rolou, assim, esse sentimento de mãe e filha, sabe? Arrependimento da parte dela, enfim. Mas graças a Deus, meu pai se relacionou com uma pessoa maravilhosa, né? Que eu agradeço muito, porque a pessoa que eu sou hoje é tudo graças ao meu pai, graças à minha madrasta mãe, né? Eu não chamo ela de mãe, mas ela é minha única mãe, tá? Então, tipo, tudo que tiver ao meu alcance eu vou estar sempre fazendo por eles. Mas por essa mulher aí que disse minha mãe, porque é mãe biológica, eu não vou fazer absolutamente nada, tá bom? Não tenho obrigação e sinto desprezo, tá? Pra ser sincera, por conta, né, dessas atitudes dela nojenta, que ela tem, assim, de querer se aproximar de mim por conta das minhas condições financeiras e pra tentar se aproveitar. Mas ela não vai conseguir. E é isso, gente, eu queria resumir pra vocês. Então, tipo, eu entendo super o lado da minha madrasta, do meu pai, e minha mãe biológica queria se sair de coitadinha de vítima, mas coitadinha ela não tem nada, nunca foi vítima, tá bom? E é isso que eu queria resumir pra vocês. Me julguem quem quiser, mas eu acho que eu estou agindo da forma certa. Meu marido me traiu e eu fiz ele me dar um apartamento e um carro em troca de perdão. Eu conheci esse marido meu na empresa onde eu trabalhava. Quando eu entrei lá, ele era um dos chefes da empresa, mas não era da alta cúpula da chefia. Ele era chefe do setor que eu estava. Mas aí, a gente se conheceu, se gostou, começamos a namorar. E com o passar do tempo, ele foi crescendo dentro da empresa e acabou virando um dos chefes maiorais lá da empresa. E ele era um cara super inteligente, sabe? Um cara super legal. Ele tinha uma vida de luxo, né? Ele ganhava muito bem. E depois que ele se tornou o chefe principal lá na empresa, ele começou a ganhar quase o dobro do que ele ganhava. E ele me pediu em casamento. Eu amava esse homem. Eu achava que esse homem era o homem da minha vida. Eu nunca vi ele com olhos de interesse, porque eu sempre pensei em me casar por amor. Minha meta era, vou me apaixonar por alguém, não importa se essa pessoa tem uma chopana ou se essa pessoa tem um palácio. Vou me apaixonar e vou casar. Só que essa ideia minha era uma ideia de mulher. O homem não pensa assim. O homem, ele gosta de trair. O homem, ele gosta de ter aquilo que ele não pode ter. E assim, eu não pensava dessa forma porque eu era muito inocente. Comecei a namorar com ele, ele decidiu me pedir em casamento, eu decidi aceitar e nos casamos com toda a pompa. Tivemos uma festa linda e caríssima. Foi maravilhoso o nosso casamento. Viajamos em lua de mel, voltamos e ficamos ali tendo uma vida muito boa. Eu já não trabalhava mais na empresa, onde ele é chefe, eu fiz faculdade, fui pra outro lugar. E assim, a nossa vida era uma vida muito legal, era uma vida muito interessante. Eu jamais pensei que aquele homem teria capacidade de me trair, porque ele me tratava como uma princesa, ele me dava tudo o que eu queria, ele fazia tudo o que eu queria. Mas, assim, quando nós tínhamos 3 anos de casamento, eu percebi que ele começou a ter umas mudanças, sabe? Ele era aquele homem que ficava muito em cima de mim, aquele homem que queria todos os dias conversar comigo, me procurava todos os dias, tava sempre atrás de mim, e do nada ele deu uma parada, sabe? Me procurava uma vez por semana, já não me dava tanta atenção, já não me ligava tanto pra perguntar como eu estava durante o dia, e eu comecei a estranhar aquilo. E assim, eu sempre ouvi as pessoas falarem que quando o homem muda dentro de casa é porque tem outra na jogada. Mas eu nunca levei a sério. Até que uma menina, que era colega minha de empresa e ainda estava lá, resolveu me mandar uma mensagem me contando toda a verdade. Quando a minha amiga me ligou falando que queria falar comigo urgente, eu pensei em tudo, menos em traição. Pra mim, aquele homem não tinha capacidade de me trair. Pra mim, ele me amava, sabe? Era aquele amor absurdo. Fora que ele era mais velho que eu era uma moça mais jovem e tal. Pensei que ele tinha sossegado comigo, né? Mas não foi o caso. Essa amiga minha marcou comigo de tomar um café. Eu fui e ela falou pra mim que ele estava tendo um caso com uma menina da empresa, uma menina que tinha chegado lá na empresa, e que ela só descobriu esse caso com essa menina porque ela não sabe que eu conheço ela e ela contou pra ela, confidenciou com uma amiga que estava tendo um caso com tal pessoa que era o meu marido. Quando eu fiquei sabendo da história, passou 1000 coisas na minha cabeça, sabe? Eu pensei em terminar, eu pensei em sumir no mundo, eu pensei em me vingar, eu pensei em 1 milhão de coisas. Só que refletindo, eu conversei com uma amiga minha sobre o que tinha acontecido e ela falou pra mim: se você se separar dele, você vai deixar ele pra outra, a outra vai usufruir de todos os bens que você hoje usufrui, vai ter a vida de princesa que você tem e você simplesmente vai ficar solteira. E aí você corre o risco de conhecer um pé rapado que não tem nada pra te oferecer e ainda te mete galha. O melhor é você fingir que nada aconteceu ou você simplesmente pedir algo em troca pra perdoar ele. Foi aí que eu tive a ideia. Afinal de contas, eu queria trocar de carro e eu queria um carro mais caro. E se eu pedisse pra ele um apartamento, eu teria uma casa minha, no meu nome. Então eu decidi que eu iria confrontar ele pra mim poder fazer a proposta pra ele. E então, com aquela situação, o que eu fiz? Resolvi confrontar ele
pra poder, né, fazer ali a proposta. Confrontei ele, falei pra ele que eu já tinha descoberto tudo, que ele estava me traindo com a menina da empresa. Falei o nome da menina e falei que eu tinha provas. Claro que no princípio ele tentou justificar, mas depois começou a me pedir perdão, chorou. E eu peguei e falei pra ele que eu não ia perdoar esse absurdo, que eu não ia aceitar isso. E ele ficou ali tentando me convencer. E eu fui direta e reta. Quer algum tipo de perdão da minha parte? Você vai ter que pagar por ele. E ele perguntou na hora o que eu queria. Eu falei pra ele, olha, simplesmente eu quero um carro de luxo, do bom, e quero um apartamento em troca de perdão. Já que você resolveu me trair, que a sua questão foi falta de sentimento, então a partir de agora eu vou tratar você como se eu também não tivesse sentimentos por você. Gente, ele aceitou. Acredita que ele aceitou? Sim, ele me deu o carro em meu nome e me deu o apartamento, e eu fiz questão dele fazer ali uma procuração reconhecida em cartório, comprovando que isso foi presente, porque em uma devida separação não vai entrar ali na partilha de bens, porque o que você ganha de presente é seu, não entra na partilha de bens. E eu fiz questão de fazer ele fazer essa procuração ali, comprovando que ele me deu o carro e o apartamento de presente. E eu não vou parar por aí. Eu vou continuar tirando várias coisas dele. Quando eu enjoar de tirar tudo que eu puder dele, aí eu termino esse relacionamento. Afinal de contas, eu estava com ele por amor, mas eu já percebi que amar homem não vale a pena. E essa é a minha história. Meu marido me traiu e eu fiz ele me